Salve, salve galera, professor Carteirinho, estou aqui para falar como é que é desafio ser professor, e ser professor de história é muito mais difícil, não desmerecendo outros colegas, mas o professor de história é complicado, e vou falar por quê. O professor de matemática, ele entra na sala de aula e coloca lá 1 mais 1 é igual a 2, ou bota a letrinha. Quando bota a letrinha é maravilhoso, né? A mais B é igual a C. Tem alguma polêmica, eu falo assim, 1 mais 1 é igual a 2. Ninguém vai questionar, pode não entender, ou entender a regra. Aí entra o professor de física e fala, aqui tem tantos, daqui para a parede ali, tem tantos metros. Você percorre isso em tanto tempo. Você vai calcular a velocidade, espaço. Então, tem alguma polêmica você falar que daqui a parede tem tantos metros, a velocidade que você percorre é essa? Não. O professor de química vai trabalhar a tabela periódica, fala dos elementos, vai falar que a água é formada de H2O e que aqui agora a gente não está vendo, mas tem oxigênio, ou seja, ninguém não pode estar vendo, mas está rolando oxigênio, tem elementos químicos aqui. Vai ter alguma polêmica falar isso, que a água H2O? A biologia entra falando das folhas, daquelas coisas, a geografia. A geografia pega a parte da humana também, mas a geografia fala de solo. Aí entra a parte humana, história, sociologia, filosofia. Mais história, que a filosofia e sociologia já é no nível mais elevado, já entra no ensino médio, né? A história não vai lá dentro do primeiro ano, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí chega no nono, vai para o ensino médio. Então a gente lida com a história o tempo todo. E a história, o que a história lida? Com seres humanos. Aí botou pessoas, meu filho, aí enrolou, o negócio enrola. Então você entra numa sala de aula, você entra na sala de aula, você tem que passar uma matéria da pré-história. Eu estou trabalhando com 2 turmas lá, a pré-história. Trabalho no 6º ano e trabalho no 1º ano do ensino médio. Você tem que falar da pré-história, como é que o mundo foi criado. Aí que você fala que o mundo não foi criado de Adão e Eva, cara, você já entra em atrito com o aluno fica bolado. Aqueles alunos mais religiosos, que é uma tradição nossa, né, da nossa cultura brasileira, é o catolicismo, mais agora a área evangélica. Então, quando você chega lá e fala que não foi Adão e Eva, que foi a ciência, que a gente veio de uma evolução da espécie, aí fala assim, a gente veio do macaco, a gente veio do macaco não, você é comunista, você é ateu, não acredita em Deus, aí começa aqueles conflitos, a sala pipoca, cara, pipoca. Aí, quando você vai falar também, depois você tem que falar de nazismo, né? Aí você tem que falar de nazismo, o que é raça pura. Aí você tem que falar que a raça pura, que você olha para os alunos assim, e eu me olho também, que eu vejo só a pessoa, a raça ariana. Ninguém aqui, eu não estou vendo nenhum ariano na sala de aula. Todo mundo que estava aqui, infelizmente, morreria. Se tivesse vivido naquela época, se tivesse caído nas mãos dos nazistas, se tivesse caído na mão de Hitler, ele morria, porque olha para a sala ali, tem maioria de negros, né? E ao invés aí nós temos outros pobres. Então, ele queria, o que o nazista fazia? Matava negro, matou judeu, matou comunista, matou deficiente, matou gay, todo mundo que não fosse daquela cor, daquele segmento religioso ou daquele segmento cultural dele, ele mandava matar. Então eu estaria morto naquela época do Hitler, entendeu? Acredito que você também está vendo o vídeo aí, você está rindo aí. Aí quando eu quero chegar, quando eu boto a pessoa no meio, aí dá polêmica. Pô, como assim eu vou morrer? Tá ficando doido? Eu vou morrer nada? Então, infelizmente, a gente acaba criando polêmica na sala de aula, porque é natural da disciplina. A gente vai falar da escravidão, fala do negro, a gente tem negro na sala de aula, a gente fala só, cara, se você tivesse nascido naquela época, vivido naquela época, pelo fato de você ser negro, você seria escravizado. Aí o cara fica puto, e com razão, mas não tem que ficar puto comigo não, tem que ficar puto com a história. Isso aí eu estou inventando história não estou desejando mal para ele não estou querendo mal para ele não, estou contando para ele como é que era a história, como é que era a história do povo dele, da raça dele, do negro, como é que é a história do negro no Brasil. Então muitas das vezes a gente entra em polêmica, mas é natural da profissão. Então você tem que saber, tem muito tato para fazer, e às vezes a gente não tem, cara, às vezes a gente perde um pouquinho ali, que nem é fácil não, você falar de guerra, fome, prostituição, violência contra a mulher, estupro, você falar de ditadura, você falar de nazismo, você falar de fascismo, você falar de comunismo, você falar de capitalismo, você falar de religião. Então a gente está sempre envolvido em polêmica, e é uma polêmica às vezes boas, entendeu? Então os debates muito interessantes, e, às vezes os alunos não interpretam, até pela falta de maturidade, né, de experiência, de conhecimento, e acaba gerando as polêmicas aí. Então eu estou sempre no olho do furacão.